Voltando aqui com o nosso programa Bem-vindo Romero, junto com você aqui pela Rede Aparecida de Comunicação, que entre tantos objetivos também aposta na cultura, na arte, nas coisas bonitas, ainda mais quando junto com a beleza vem a mensagem do Evangelho. E este mês, para ser mais exato, agora no dia 15 de abril, já também dentro de uma programação de espírito de Semana Santa, o Brasil recebe nos cinemas um filme francês que tem feito muito sucesso fora do Brasil e será lançado agora aqui com o apoio da CNBB, o filme chamado Homens e Deuses. O diretor do filme, Xavier Beauvoir, é um filme que conta a história de monges cistercienses ou trapistas, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre não só a história do filme, que nós vamos ver no cinema. Só na França foram 3 milhões de pessoas que foram ver esse filme, e você vai entender por quê. Agora, ninguém melhor do que o monge para nos ajudar a conversar um pouquinho sobre isso. Está aqui Dom Luiz Alberto Rua Santos, nome completo. Bem-vindo, Dom Luiz. Obrigado. Tudo bem com o senhor? Bem, sim. Veio de longe? Vim de longe. Itatinga? Itatinga, 200 quilômetros a oeste de São Paulo. Agora, o senhor é cisterciense, é isso? Cisterciense, da ordem cisterciense. Tanto faz dizer cisterciense e trapista? Como é que não, na verdade, nós, trapistas cistercienses, foram uma ordem só até final do século XIX. Então havia um movimento de reforma já muito antigo, de voltar a certos valores da origem, porque a ordem evoluiu, né, ao longo dos séculos. E no final do século XIX o Papa Leão XIII permitiu a separação, então criou-se uma segunda ordem, a ordem dos cistercienses da estrita observância. Esses monges, cuja história é narrada no filme, pertencem à estrita observância. Mas hoje nós estamos muito próximos, hoje se fala em família cisterciense e há muita comunhão entre as duas ordens. Ah, bacana. E como que surgiu aqui a vida cisterciense? É de origem francesa mesmo? É de origem francesa, no final do século XI, é quase que a ordem mais antiga da igreja. Os cartuchos são mais antigos, como ordem, né, canonicamente organizada. Foi um movimento de reforma, nós estávamos naquela época, havia um desejo de reforma na igreja, reforma gregoriana, mas também de reforma da vida religiosa, e praticamente a vida religiosa naquela época se identificava com a vida monástica, né? Não havia essa pluralidade de famílias religiosas que nós temos hoje. Então, desse pequeno mosteiro de Cister, que é na região leste da França, da Borgonha, vem da Cister, por isso Cister. Tem várias interpretações para esse nome, mas enfim, esse mosteiro de Cister é perto de Dijon, cidade de Dijon, em latim Citeaux, em francês Citeaux, em latim Cister, e esse mosteiro reformado ele floresceu. Floresceu sobretudo porque um pouco mais adiante, depois da fundação, entrou São Bernardo de Claraval, que é o doutor da igreja e foi a figura principal do seu tempo. Até o século XII se diz que é o século de São Bernardo. E quem diz isso não é um historiador católico ou cristão, mas é um historiador até agnóstico. Então, há muitos séculos os cistercienses têm dado sua colaboração para a evangelização. E qual que é o foco da vida de um cisterciense? É claro que deve ter mudado muito, sim, mas como é que vive? Porque as pessoas têm curiosidade, Dom Luiz. Como é que vive um monge hoje nesse mundo tão agitado? Então, na origem era uma ordem estritamente contemplativa, vida monástica, assim, os cistercienses queriam estar recolhidos, afastados. É claro que ao longo de 9 séculos e os mosteiros dispersos por lugares muito diferentes, sofrendo influências diferentes, por exemplo, no século XVIII foram obrigados a aceitar, os que estavam na Europa Central, aceitar paróquias e escolas, tinham que ter uma utilidade por causa do iluminismo. Mas, então, essa história moldou mosteiros diferentes. A nossa ordem tem mosteiros estritamente contemplativos, mosteiros que têm paróquias, escolas, assim, há uma gama variada. Os trapistas são unificados, só mosteiros contemplativos. Então, vou falar um pouco do meu mosteiro, sempre tem como é, para atender como é que é o dia a dia lá? O dia a dia. Nós acordamos 4h30. Por isso que eu não vou ser...
Acordamos 4h30, mas nós deitamos cedo também. Então, acordamos 4h30, primeira oração 4:45, depois temos mais ou menos uma hora, um pouco mais, tempo de silêncio, de oração pessoal e Lectio Divina. Depois temos as laudes, a segunda oração. Depois, um intervalo pequeno, a missa conventual, que é o ponto alto do dia, a comunidade celebrando a Eucaristia. Depois da missa temos a terça, uma outra oração litúrgica. Em seguida nós ouvimos a regra na sala capitular, com um comentário sobre a regra, uma palavra de espiritualidade. Depois é o tempo do trabalho, vai por volta de 8h10, 8h15, até 11h15, 3 horas de trabalho pela manhã. 11h30 temos mais um ofício, a sexta. Depois, em seguida, é o almoço. Aí temos um tempo de descanso, mais ou menos uma hora. 15:45, voltamos para uma outra oração, a nona. Aí é o tempo de trabalho. E trabalho para 4h30. Aí entre 4h30 e 6 horas, novamente um tempo de silêncio. Cada um pode rezar, ler. Nós estamos num ambiente bastante assim rural, porque é uma fazenda, um mosteiro retirado. Bacana. E cercado de bosques, então nós podemos assim, ou na cela, ou nos jardins, no bosque, podemos ler, meditar, rezar, ou simplesmente estar em silêncio diante de Deus. Ou seja, o mosteiro do senhor é um mosteiro mais contemplativo. É um mosteiro mais contemplativo. Nós não temos obras externas, então podemos ter esse horário, essa atividade. E a subsistência ali do mosteiro, vocês também trabalham? Porque geralmente os mosteiros às vezes têm uma padaria, fazem algum tipo de trabalho litúrgico. O nosso mosteiro, por muito tempo nós tocamos uma granja e tínhamos lá um pequeno laticínio, porque tínhamos criação de gado de leite. Hoje essas coisas são um pouco difíceis e a comunidade não é grande, é uma comunidade pequena, sempre foi uma comunidade pequena. Nós temos os trabalhos da casa, procuramos fazer as coisas todas da casa, porque desde trabalhos intelectuais, limpeza e um pouco na cozinha, todos somos nós, e administração, contabilidade, biblioteca, mas nós sempre fizemos há alguns anos um doce de nozes, que houve um tempo que nós paramos, nós estamos retomando esse doce de nozes. Ajuda ali, né? São quantos lá na comunidade Nós hoje? somos 6. São 6? 6, é uma pequena comunidade. Que bacana, um abraço pessoal lá de Itatinga, né? Que tem a alegria e o privilégio de ter monges lá tocando essa vida e rezando, né? Há gente que reza ainda, tenho certeza disso. E eu acho que eu não tenho muita vocação para monge não, viu? Mas a gente respeita, porque graças a Deus a nossa igreja, a variedade de carismas, né, Dom Luiz? Agora, me conte, o senhor veio aqui, também está aí meio que atendendo a imprensa, a pedido da própria produtora do filme, que ganhou um prêmio em Cannes, inclusive. Do que se trata, então, esse filme? Por que esse filme está sendo tão visto e comentado, viu, Dom Luiz? Sim, porque ele mostra duas coisas. Primeiro, mostra o cotidiano de uma comunidade. Mas essa comunidade viveu um drama. E dentro de uma visão pascal, ela viveu uma graça, diria. Porque essa comunidade estava inserida na Argélia, no meio não cristão, era uma comunidade inserida no meio muçulmano. E naquela ocasião, nos anos 90, a Argélia estava vivendo uma situação muito tumultuada, havia aquele movimento fundamentalista, havia problemas políticos na Argélia, e esses monges eram franceses, e a França era a antiga potência colonizadora, então o francês não era muito bem visto na Argélia. Mas eles estavam ali, queriam estar ali com presença cristã, presença orante, mas tinha um trabalho muito bonito que eles foram assumindo de comunhão com os habitantes do entorno. Então não só pelo aspecto da assistência social, um dos monges era médico, mas eles entraram em comunhão num nível mais profundo, que foi a comunhão na oração. Eles perceberam que havia um valor na piedade muçulmana, islâmica, e eles eram conhecidos como homens que rezavam, e eles se identificavam com aqueles piedosos, aquelas pessoas que sabiam que eles estavam ali rezando. E eles tinham um muito bom relacionamento com as pessoas do entorno, mas estavam num contexto violento. E o governo francês, até as autoridades eclesiásticas, sabiam que eles corriam risco de vida, porque para um fundamentalista islâmico era uma agressão, um grupo de cristãos ali com um mosteiro vivendo uma vida cristã.
Mas, embora eles estivessem tão integrados assim, as pessoas vinham ao mosteiro também, e tinham reuniões e rezavam juntos. Fala então até desse diálogo religioso, ninguém atribuiu a eles, não foram mandados assim especificamente, mas eles assumiram, e acho que a ação do Espírito Santo assumiram essa missão de diálogo, sem pretensões, porque era com a população local, não era um diálogo de alto nível com autoridades religiosas. Bacana. E a ideia do filme, então, é trabalhar um pouco a história, e é uma história real, isso que eu queria perguntar. Ou seja, o filme, a ficção, na verdade, está retratando um momento histórico real de uma comunidade cisterciense ali na Argélia. Na Argélia. É uma reconstituição muito fiel da vida monástica, isso é uma das belezas do filme, porque não é um filme que está, vamos dizendo, por assim dizer, divulgando uma teoria, vida monástica é isso, definições. Ele mostra o que é o cotidiano da comunidade cisterciense orante. E, por outro lado, o filme narra o que é o principal da história, é o que nós diríamos o martírio desses monges, porque eles sabiam que corriam o risco de vida, quiseram ficar ali, a comunidade dialogou, não quis deixar aquela obra, né? E eles foram uma tarde, ou enfim, um dia foram aprisionados, feitos reféns, e deveriam ser oferecidos como troca de prisioneiros na França, uma coisa assim. E não houve negociação e eles foram assassinados. Há uma tensão, então. Eu acho que por isso, inclusive, não só a insistência, mas a gente tem tanta coisa que entra no cinema, que a gente vê, e de repente a igreja no Brasil, o apoio da CNBB em trazer, porque esse aspecto de Semana Santa parece que casa muito bem com o espírito desse filme, né? Claro. A questão da paixão do Cristo, o envolvimento, a proclamação do Evangelho, os valores, né? Um filme que é feito na França, um país secularizado. Tem uma lição para o povo brasileiro esse filme? É, claro. Porque antes de vida monástica, fala de vida cristã, da caridade cristã, do diálogo. E, como disse, não com teorias, não com definições, não é um panfleto, mas a vida mostra isso. É a caridade em ação. Aquela simbiose deles com os muçulmanos, o carinho que eles tinham pelaquela população e o testemunho de vida que eles deram até o derramamento de sangue. Não há nada mais cristão do que dar a vida pelo Cristo. Legal. Tá aí, gente, um filme para o começo do século XXI, uma história real dos monges lá na Argélia, monges franceses, cistercienses, Homens e Deuses, pré-estreia hoje em São Paulo, dia 12 de abril, no Rio de Janeiro, dia 14, e no Circuito Nacional de Cinema a partir do dia 15 de abril. Na França foram mais de 3 milhões de pessoas. Fica aí o convite, então, se você quer conhecer Homens e Deuses. Para a gente ver um pouquinho do filme, Dom Luiz, a gente separou o trailer do filme, que a gente vai assistir juntos agora, só para ter um gostinho. Olha aí. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine, on s'aimera dans le sable et l'eau, Dieu préparé comme un... Ils ont dit encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Est-ce que ce village, elle a grandi avec le monastère? Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous nous partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous.
partie encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre. Tá aí, gente, trailer de Homens e Deuses, filme em circuito nacional no dia 15 de abril. E agradecendo aqui a Dom Luiz, que veio falar um pouquinho da vida cisterciense. E mineiro também, saiu de Juiz de Fora, criado no Rio, já passou lá pelo Mosteiro de Itaporanga, Sim. e agora em Itatinga. Itatinga, sim. Coisa boa. Quer deixar um recado pro telespectador para assistir o filme? Sim. Eu creio que quem for ao cinema não vai se arrepender. É um filme muito belo do ponto de vista artístico. O prêmio em Cannes é o atestado disso. Mas é um filme que vai comover, e não diria só quem é católico, quem é cristão, mas todo ser humano tem uma vocação para a generosidade, para o heroísmo, para grandes ideais. E nesse filme, quem for assistir vai encontrar grandes ideais encarnados. Bacana. Queria desejar ao senhor muita perseverança na sua vida monástica, no seu ministério, no seu trabalho. Um abraço para os outros irmãos lá da comunidade em Itatinga. Agradeço a disposição e que a gente possa se encontrar outras vezes. Agora, você quer conhecer um pouquinho mais sobre o mosteiro, gente? Os monges são modernos aqui, ó, coisa chique. Tem lá o site, viu? www.mosteiroitatinga.org.br. Tem lá informações sobre a vida cisterciense. Daqui a pouco alguém que está assistindo a televisão fala: nossa, eu acho que eu gostaria de ser monge, conhecer um pouquinho mais essa vocação. Vai atrás, quem sabe Deus está tocando aí no seu coração, tá bom? Dom Luiz, Deus lhe pague, muito obrigado pelo carinho e que a gente possa se encontrar aí nos caminhos da vida, tocando a igreja adiante com amor ao Cristo. Deus lhe pague. Amém. Muito obrigado, viu? Tá aí, gente, vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando com você aqui no Bem-vindo Romero. Rapidinho. Encontro com os devotos, sábado 10h.